E aí, rapaziada, voltando aqui para mais um vídeo, Lux na voz. E bom, eu tinha dito que eu ia gravar o próximo vídeo a respeito da gravidade, que era um assunto que é um pouco mais polêmico, se assim eu posso dizer, porque a gente tem na nossa cabeça que é praticamente grudado, que tudo que acontece no universo depende da gravidade. E aí eu vim aqui para mostrar como não é bem assim, né? Que na verdade a gravidade ela não consegue fazer basicamente nada na nossa realidade. Coisa que a gente nem sequer se dá conta. Mas como nos é dito que a gravidade faz tudo, a gente simplesmente aceita. Tipo, a queda de um objeto, tem esse pano aqui, ele caiu. É porque a gravidade agiu e puxou, na verdade. Antigamente já se discutia bastante sobre, na verdade, nem ser uma força puxando, mas sim uma força empurrando a gente para baixo. Que aí a gente também tem algumas explicações, né? Que vem através do éter, que é um componente orgânico, que inclusive é através dele que a luz se propaga, que a Terra ela absorve esse éter, que é um fluido, uma espécie meio líquida, se assim pode dizer. É porque não é exatamente líquido, né? Mas é como se fosse. Eu não sei a palavra exata, mas é basicamente como se fosse algo líquido, entre várias aspas. Onde, conforme o éter vai se movendo, fazendo com que aconteça um movimento do universo por si só, onde a Terra está parada e o universo se movendo, esse éter ele vai entrando em encontro com a Terra, e isso daí vai fazendo com que o éter por si só vá empurrando as coisas para o chão. Porque a Terra está absorvendo esse éter e esse éter está empurrando as coisas. A gente também tem a ideia mais clara, né? Que é através da nossa própria pressão atmosférica. Que aí eu vou até trazer aqui um desenho no Paint, que eu acho que vocês vão gostar. Confia em mim. Toma. A ideia da pressão atmosférica a gente já tem, né? Vamos desenhar aqui um solo. Esse aqui é o nosso solo. A gente tem aqui uma árvore, vai. Ok, tem aqui outra árvore. Tudo bem? Nossa, espera aí. Quanto a isso, tudo bem. Só que por todo esse meio aqui, por todo esse meio aqui, até nas maiores altitudes, a gente vai ter a nossa atmosfera, onde vai ter todas as moléculas de ar, nitrogênio, moléculas de oxigênio, nitrogênio, os nossos gases, tudo mais, carbono, etc. E aí, a ideia é que o quê? Tudo isso daqui haverá matéria. E essa matéria aí, ela obviamente tem um peso. E isso daí, obviamente esse peso vai fazer com que isso desça. E toda essa atmosfera, ela pesa na gente. Ou seja, temos um garotinho aqui. Esse aqui sou eu. Vou colocar um sorrisinho e dois olhinhos. Pronto. Tem toda uma atmosfera aqui, não é isso? Toda essa atmosfera ela faz peso em mim. E por eu estar aqui na parte mais baixa possível, eu estou recebendo a maior quantidade de peso dessa pressão atmosférica. Essa atmosfera ela está fazendo uma pressão sobre mim, como se ela estivesse querendo me esmagar. É algo semelhante a, por exemplo, sacos de feijão. Você pensa em um saco de feijão, vou fazer aqui, pronto. Você tem aqui um saco de feijão, aí você vai ter outro saco de feijão em cima desse saco de feijão. Você vai ter outro saco de feijão em cima desse saco de feijão. Você vai ter outro saco de feijão em cima desses outros sacos de feijão. E aí, a ideia é que o quê? Esse saco de feijão, ele vai fazer uma pressão nesse daqui. E esses dois vão fazer uma pressão nesse daqui. E esses três vão fazer uma pressão nesse daqui. É a nossa lógica. A mesma coisa a gente consegue pensar na nossa atmosfera, porque a atmosfera ela é dividida por camadas, onde já foi mostrado no vídeo passado a camada menos densa, por ter mais matéria, por ter mais energia, está aqui abaixo, coisa que já é contraditória com a gravidade. O que é mais denso deveria estar abaixo, mas na verdade é o menos denso, por conta das miragens inferiores que a gente consegue ver, na grande maioria dos casos, quando vai fazer um teste de curvatura, por exemplo. E aí você tem diversas camadas, diversas camadas. E todas essas camadas são semelhantes a sacos de feijão, por exemplo, onde cada camada faz peso uma em cima da outra e faz com que nos esmague. Essa daí é uma segunda explicação simultânea, não é contraditória com o éter, na verdade é complementar com o éter, do porquê que as coisas caem. Na verdade, tudo está esmagando a gente. Mas assim, tem experimentos que podem mostrar como a gravidade ela é, na verdade, muito fraca. E não, na verdade nem são experimentos, né? São simplesmente valores. Se você perguntar aqui por as quatro forças da natureza, temos quais? A gente tem a força gravitacional, a eletromagnética, a força nuclear ou força forte, e temos a força nuclear fraca, que também pode ser chamada de força fraca. Aqui a gente consegue perceber o quê? Que a força forte ela é a mais forte da natureza, sim, claro.
por isso que é chamada de força forte. A eletromagnética é a nossa segunda força mais forte presente na nossa natureza. A gente tem a força fraca, que ela é a segunda mais fraca. E a gente tem a força gravitacional, onde é uma desproporção extrema. É 10 elevado a menos 42. É como se você pensasse em... Deixa eu colocar aqui a calculadora. É como se você pensasse nesse aqui, ó. 10. Na verdade, 10 não, é 1 dividido por... E coloca 42 zeros aqui. É basicamente essa a força da gravidade, a força gravitacional. Ela é extremamente fraca, principalmente se comparado com a força eletromagnética. Então, como uma dessas forças assim, na verdade, a força mais fraca que tem, ela pode ser responsável por basicamente tudo. Formar planetas, fazer com que objetos caiam e tudo mais. Na verdade, isso não faz o menor sentido. Temos as outras forças, como, por exemplo, a própria força eletromagnética, que consegue explicar muito melhor outras coisas, como, por exemplo, marés altas e marés baixas. Também pode explicar o porquê do Sol e da Lua não cair na nossa cabeça. É a ideia que eu estou querendo trazer aqui, né? E aí, vale até a pena comentar sobre a própria teoria da gravidade por si só se trata de algo satânico. Porque Newton, ele basicamente teve uma inspiração satânica quando ele foi falar sobre a gravidade, e a gente consegue perceber isso através da própria historinha que nos é contada sobre como Newton se questionou a respeito da gravidade. Ele estava lá sentado num jardim, algo assim, tinha uma árvore, caiu uma maçã, e aí, ok, né? Ele se questionou sobre a gravidade. Por que as coisas caem, na verdade, né? Ok. Perceba a quantidade de referência que tem aqui. Primeiro, este local por si só já faz referência ao Jardim do Éden. A árvore faz referência à árvore divina que estava presente no Éden. A maçã fazendo referência ao fruto proibido. E a queda da maçã, que faz referência à queda do homem, se assim eu posso dizer. Ou seja, você percebe que tem muita coisa oculta aqui, que a gente nem percebe se for olhar assim de relance, ou só não prestar atenção nessa história totalmente romântica a respeito da gravidade, né? Enfim, é meio absurdo, mas não é só disso, né? A gente consegue explicar como as coisas acontecem sem a gravidade, tudo bem, mas a gente consegue provar que ela não existe? Sim. Se você for para uma câmara de baixa pressão, algumas pessoas costumam falar que é uma câmara de vácuo. Só que vácuo perfeito não existe. Vácuo é a ausência de matéria. Mas assim, onde não tem matéria vai ter o quê? É impossível deixar algo 100% um local, né? Na verdade, 100% sem matéria. Então, aí que vem a seguinte questão. Ok, não existe vácuo absoluto. E isso daí, é claro, não tem nenhum experimento que mostre um vácuo perfeito. A gente só ouve histórias sobre lá no espaço ser um vácuo absoluto. Mas, como eu já havia dito, o nosso universo, ele tem esse éter que eu falei, onde ele, na verdade, é que compõe todo o espaço. E é por ele que a luz se propaga. Então, é impossível a luz se propagar no nada. Precisa de um meio para se propagar. O próprio Albert Einstein já falou isso, onde teve uma discussão a respeito de teoria da relatividade versus éter, onde ele acabou chegando à conclusão de que necessitava de um meio para a luz se propagar. E ele falou, se o éter for encontrado, se o éter for provado, então a teoria da relatividade está refutada, ela não vale mais de nada. E é basicamente isso, né? Mas ok, se tratando de experimento em si, mostrando essa câmara de vácuo, a gente tem esse vídeo aqui, por exemplo. Opa. A gente se pergunta, né? A gravidade ela vai puxar mais aquilo que tem mais massa, ok. Mas e se a gente pegar dois objetos com duas massas totalmente diferentes? Como, por exemplo, uma pena e uma bola de boliche. Qual irá cair primeiro? A lógica, segundo a gravidade, nos diz que é a bola de boliche. Porém, esse experimento, mostrando em uma câmara de gás... Eita, uma câmara de gás não. Uma câmara de baixa pressão, mostra que, na verdade, ambas caem na mesma velocidade. E isso porque o que faz com que a pena ela caia mais devagar não é a sua massa, mas sim a resistência do ar. E aí nós vemos isso. Acelerar um pouco aqui, né? Conseguimos ver a bola de boliche caindo exatamente igual com a pena. Por que isso? Pois é, né? A gravidade então se prova ineficiente, mais uma vez? Sim, de fato. Ei, Terabyte é boa, mas não tá me patrocinando. E aí a gente também tem um outro experimento desse canal aqui que eu acho um dos melhores atualmente. Adoro ficar vendo os vídeos dele. Além do horizonte optical. Deixa eu ver aqui, deixa meu like, sempre esqueço, mas não se esqueçam nesse vídeo. Onde ele consegue mostrar, ele tem aqui esse recipiente, onde está com a temperatura da água neutra. Tem esse recipiente onde a temperatura da água está baixa, está frio.
E a neutra, obviamente, é a temperatura ambiente. E nesse recipiente, a temperatura está alta. Ou seja, aqui está energizado, aqui está neutro, aqui está com baixa energia. Esse recipiente aqui de água, sem moléculas de ar, apenas composto por água, ambos, todos aqui, herméticos, inviabilizando a variação de volume e densidade. A única coisa que vai ser feita aqui vai ser a distribuição de energia. Nesse recipiente aqui com a tampinha vermelha, vai haver mais energia. Ou seja, vai ter um aumento de temperatura. Ele vai colocar aqui água, ele vai afundar aqui na água, o ar vai sair, vai só entrar água, ele vai tampar. E aí vai ter água quente aqui, com mais energia. Nesse frasco aqui, hermético, com a tampa azul, vai ser com a água mais fria, sem energia. E esse branco aqui, com a temperatura ambiente da água, ou seja, aquele terceiro. E a gente vai ver o que acontece. Vou mudar os meios aqui, né, colocando os frascos para mudar a temperatura. Por 60 graus. Tem bolhas no seu interior. Sem bolhas, fazer para mostrar que não tem ar. Ok. Estamos contando. Perfeito? Vou testar. E aí, claro, né? Se vocês quiserem ver mais a fundo esse vídeo aí, tudo bem detalhado, vocês podem ir lá no canal, que é o que eu recomendo que vocês façam, porque esse canal ele merece muito reconhecimento. É um conteúdo extremamente bom, informativo, mostrando experimentos, que é onde está a chave para o seu espírito científico. Você fazer experimentos, testar, questionar. É isso. Para algo se provar como válido, tem que resistir à falseabilidade. Se não resistir a isso, tem que mudar. Então, vou colocar aqui, né? Mas ok. A outra tá filmando na sem corte. Vou pegar. Vamos lá, né? Ok. Aqui a gente já percebe que eles estão querendo cair, né? Eles já estão lá na base, porém ainda não caíram a ponto de deitar. Só esse aqui, por exemplo, esses daqui eles ainda estão em pé, né? Ou seja, eles ainda vão perder mais energia. Ok, mas ele vai tirar. Ela possui, né, energia, a principalmente porque ela funda, né? Possui ainda energia. Mais forte. Vai fazer o quê? Vai empurrar. Aqui, ó, a gente consegue ver o quê? Esse frasco vermelho, ele tá com a mesma energia que o recipiente inteiro. Ou seja, tá meio que neutro, tá elas por elas. Ou seja, não sofre nenhuma reação, fica por ali por baixo mesmo. Elas pra baixo, elas vão encostar, vão profunda. E é exatamente isso aqui que acontece. Principalmente esse recipiente aqui, ó, que ele tá com a água na temperatura ambiente e ele foi para um que tem mais energia. Ou seja, como se ele tivesse menos energia do que o todo. Ou seja, ele está caído. Beleza, deixa mais um tempo aí. Daqui a pouquinho faz adquirir transferência de energia. E a temperatura ali. Vamos lá avançar quando ele colocar. Ih, rapaz. Não foi transferido energia para ela. Agora ele vai colocar o recipiente que tava com a temperatura ambiente e agora está energizada no recipiente onde tem uma menor energia, tá mais frio. Vai acontecer? A gente vê o quê? Ih, rapaz, olha aí. Que eles já ficam em pé facilmente. Eles estão rapaz. querendo subir, só que eles não têm energia o suficiente para subir. Mas o quê? Olha, Porque... olha. Não possui energia. Exatamente. Só, vamos? Mas ok, né? Olha. Ok. Aí fica Não. bem mais Ih, explícito. rapaz. Agora, com energia, né? Vamos. O recipiente aqui, ó, com a tampa azul, eles estão sem energia, ou seja, eles estavam aqui onde você tinha uma menor temperatura. Eles não conseguem reagir a nada. É como se a gravidade, entre aspas, estivesse puxando o objeto. Mas aí, em relação a esses outros, Rapaz, olha isso. a gente percebe que a gravidade ela não consegue puxar dois objetos que são os mesmos. Tanto esse objeto aqui com a tampa azul, quanto esse objeto aqui com a tampa vermelha, ambos são o mesmo, têm a mesma massa, ou seja, os dois deveriam ser puxados iguais. Porém, não é o que acontece. E a densidade também é a mesma, porque o volume também é o mesmo. Não tem essa mudança de volume. A única coisa que está mudando aí é a energia. Ou seja, pelo fato de ter bem mais energia do que esse aqui, o que acontece? O frasco ele sobe, porque gases, na verdade, né? Gases, eles tendem a ir para todos os lados, né? E aqui a gente percebe que o frasco que ele está com mais energia, ele vai subir justamente por isso. Ele está querendo se movimentar, ele quer ir para algum lugar, buscar o meio onde tem menos energia. Resultado conforme constatado no experimento do Bruno, comprovando a replicabilidade do teste. Ou seja, esse experimento aí é muito bom. Consegue mostrar o porquê que a gravidade ela é tão ínfima, é tão patética. Porque ela não consegue fazer nada. Ela não consegue puxar dois objetos que são os mesmos, simplesmente porque qualquer coisa consegue destruir ela. A energia consegue destruir ela. Baixa pressão consegue destruir ela. O éter explica. A pressão atmosférica explica. Eletromagnetismo. Tudo. A força eletromagnética, ela simplesmente... a força gravitacional, ela simplesmente perde para todas. Como foi mostrado, ela é a que tem a menor força na natureza. E é estranho a gente pensar que tudo ao nosso redor é explicado através de gravidade. Foi como o exemplo que eu tinha dado. Eu tenho esse pano aqui
ele desce. O que está acontecendo? Ele simplesmente não tem energia o suficiente e ele tende a cair. Um objeto sem energia, ele não vai ficar aqui no ar. A gente pensa na ideia de um balão, por exemplo. Por que um balão sobe? É porque está jogando aquele ar quente, o ar ele é energizado. E é essa energia que faz com que ele suba. Se fosse simplesmente ar, digamos que se jogasse ar frio para o balão, ele não ia subir. É ar quente, ou seja, é a energia. E bom, trazendo só mais um último ponto aqui a respeito de outra coisa que é estranha na gravidade, que é o experimento que prova a gravidade. Que teoricamente o experimento que consegue provar que ela existe A prova que é a a balança de gravidade Cavendish. existe. Vamos observar agora o experimento do físico Colocam duas bolas de metal. britânico Henry Cavendish. O experimento consiste em pegar duas pequenas massas de chumbo e colocá-las penduradas por um Chumbo, fio. na verdade. Aguarda-se um tempo até que essas massas elas estabilizem, parem de se movimentar. Na sequência é colocado na frente de cada uma dessas massas uma massa maior de chumbo. E aí, com o passar do tempo, com a câmera acelerada, claro, nós observamos que massa começa a atrair massa. Então, isso daí não passa de uma falácia, falando sobre massa atrair massa. Primeiro que eles colocam já objetos onde o eletromagnetismo consegue reagir com ele. Já começa por aí, esse daí é o primeiro ponto. E, na verdade, essa balança de Cavendish, ela é baseada na própria balança de Coulomb, onde está explicando a força elétrica, o eletromagnetismo. Ou seja, o que a gente está vendo aqui não é gravidade, é eletromagnetismo. E outra, para que fosse provado que era a gravidade e não o eletromagnetismo, esse experimento deveria ser feito no vácuo, porque o eletromagnetismo ele não se propaga no vácuo. Ou seja, só é provado numa suposta hipótese ideal de algo que não existe. A gente não consegue provar a gravidade na realidade. É só na nossa cabeça, supondo um vácuo perfeito que é impossível de replicar, é impossível de vê-lo, de experienciá-lo. Replicá-lo, nada, não tem como fazer isso. Ou seja, o experimento que deveria provar a gravidade só prova eletromagnetismo e ainda assim acaba virando meio que referência, tipo, claro que tem experimento que prova a gravidade, e a gente vê que não. E bom, era esse o vídeo que eu queria trazer a respeito da gravidade em específico. Como eu mostrei, uma força muito... deixa eu ver aqui o tempo do vídeo. Ok, não consigo ver não, esquece. Uma força extremamente fraca, que na verdade está explicando tudo, só que você tenta ver testes e experimentos e ela não prova nada. A gente tem teoricamente a balança de Cavendish, só que, como eu mostrei, a força eletromagnética ela é muito mais forte do que a força gravitacional, e a balança de Cavendish é baseada na balança de Coulomb, que prova a força elétrica, ou seja, o eletromagnetismo. Então essa balança de Coulomb, ela basicamente não está provando gravidade, ela está provando eletromagnetismo. Mas enfim, né? É isso. Trouxe aqui alguns pontos que eu acho interessante para vocês pensarem a respeito. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouco do que eu quis passar. Não fiquem com medo de questionar alguma coisa, questionar o seu professor, por exemplo. Tipo, professor, como é que eu vou provar isso? Como é que eu faço um teste disso? Como é que você pode me mostrar que isso é verdade? Sabe, questionamentos é o que faz a gente aprender. Então, sempre tirem um proveito máximo disso. Sempre tentem questionar a respeito, entender as coisas. É isso que faz com que a gente aprenda e evolua. Siga, principalmente com a verdade. E como eu mostrei, essa força gravitacional não passa de algo satânico que foge da realidade. Então, é isso. Qualquer dia eu vou fazer mais um novo vídeo, vou ver a respeito do que eu falo, se eu falo sobre Bitcoin ou mais alguma coisa envolvendo a Terra plana. Eu vejo que tem muita gente que fica meio sem entender outras coisas, como por exemplo eclipses. Falam como é que a Terra é plana com eclipses. Tipo, são coisas muito básicas, muito básicas. É só você estudar por 5 minutos esses assuntos que você consegue entender. Você só está perguntando porque você não estudou sobre, é normal. Mas assim, não é olhando para o céu que você vai explicar a Terra. Você olha para a Terra para explicar ela mesma. É a maneira mais fácil. Mas enfim, né? É isso, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo e é nóis. Falou!